A gente vai estar fazendo essa prática usando o Jaspersoft Studio. O primeiro relatório que a gente vai fazer, eu coloquei aqui que é um relatório simples. Simples porque ele vai envolver uma tabela só, para começar. Depois a gente vai fazer um relatório que envolva mais de uma tabela. E o SQL vai ficar direto no relatório. Vocês vão ver que usando o Jaspersoft Studio, a gente consegue definir qual é a consulta que vai ser feita no banco para trazer os dados que vão ser usados no relatório. Então, não é o meu programa que vai buscar os dados e passar para o relatório. O próprio relatório vai abrir a conexão com o banco, baixar as informações e usar para fazer o relatório montar aí para a gente. Para isso dar certo, a gente tem que ter o MariaDB, isso a gente já tem pronto. A gente tem que instalar o Jaspersoft Studio. Eu já vou fazer isso com vocês. Melhor, vamos fazer isso agora. A ideia aqui é o seguinte, eu falei que a gente pode instalar o Jaspersoft Studio direto no próprio Eclipse que a gente já usa. Então, ao invés de entrar lá no site e fazer o download da ferramenta e acabar instalando um novo Eclipse na sua máquina, a gente pode usar o próprio Eclipse que a gente está usando na disciplina. Aqui para a gente é até mais negócio, porque aí o Jaspersoft Studio está usando a mesma versão do Java que os nossos programas, e aí não vai dar conflito, que geralmente acontece se você tiver versões de Eclipse diferentes, por exemplo. Já aconteceu uma vez do Eclipse que eu estava usando ser um e o Eclipse usado no Jaspersoft Studio ser outro. E aí o meu código não conseguia ser usado no Jaspersoft Studio. Usando ele aqui direto não vai acontecer isso. Para fazer a instalação do Jaspersoft Studio, a gente vai lá no menu Help, abre lá o Marketplace, Eclipse Marketplace. Ele vai fazer uma atualização de algumas coisas aqui. A gente vai fazer a busca aqui, ó, Jaspersoft Studio. Como eu já instalei ele para fazer a disciplina do pessoal da engenharia, eu não preciso repetir o processo. Mas aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no Install. Ele vai baixar algumas coisas, vai perguntar sobre a licença, se você aceita. Você aceita a licença e manda finalizar. Em algum momento ele vai falar, ele vai reclamar com vocês que não é um software assinado, alguma coisa assim. Um problema de segurança. Você ignora e manda instalar assim mesmo. Não tem problema nenhum não, tá? Depois que ele terminar, ele vai pedir para reiniciar. E aí você reinicia o Eclipse e ele vai estar instalado no Eclipse de vocês. Como é que a gente sabe que ele realmente instalou? Ele cria um novo workspace. Não é workspace, ele cria uma nova perspectiva. Se vocês olharem nas perspectivas, vai aparecer uma perspectiva Report Design. Tá? Se você abrir essa perspectiva, que é esse botãozinho vermelho ali no canto, você vai abrir a perspectiva do Jaspersoft Studio. E aí depois você pode alternar. Você pode vir para a versão do Java normal e a visão, perspectiva aí do Report Design que a gente vai estar usando para fazer o relatório. Se você procurar Jaspersoft Studio, você acha ele. Primeiro link. E aí tem lá o download. Mas se você fizer esse download, aqui por exemplo, no Linux, 6.16.0, tá aqui. Se tiver no Windows, vai baixar essa versão aqui. Só que se você baixa e instala isso aqui é um Eclipse. Você vai ver depois que a hora que você executar ele, ele vai abrir um Eclipse, só que ele vai abrir direto com essa perspectiva. Então, na verdade, o que o pessoal faz aqui nessa ferramenta é, em cima do Eclipse, eles fazem as instalações que eles precisam para deixar com isso aqui instalado. Aí é bobagem, você vai ter 2 Eclipses na máquina, você já está usando esse aqui, é mais fácil instalar ele pelo Marketplace. Vamos criar esse banco, controle pessoas, para a gente usar ele no relatório. Lá nos arquivos que eu passei para vocês, tem lá um modelo do controle de pessoas, contatos e endereços. Clica 2 vezes nesse arquivo. Ele vai abrir o modelo do banco que a gente vai estar usando aqui. Esse banco ele vai ter 3 tabelas. A pessoa ela vai ter contatos e a pessoa vai ter endereços. A pessoa aqui, se vocês olharem nos atributos que eu coloquei nas colunas aqui, tem lá nome, CPF, data de nascimento, CNPJ, nome fantasia e tipo da pessoa. Porque, na verdade, o sistema ele tem herança. A gente tem pessoa física e pessoa jurídica.
E aí a herança foi colocada numa tabela só. E aí a mesma pessoa ela pode ter vários contatos e ela pode ter vários endereços. O banco vai chamar controle pessoas, abre então o diagrama, verifica lá se o MariaDB está rodando no container. E aí, uma vez que abriu o diagrama, vai lá em Database, Forward Engineer, Next, 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 Next. Foi feita a instalação, criou esse banco para vocês. Se quando você criou, você já estava com essa aba da conexão aberta, o banco não aparece automático aqui. Lembra que eu falei? Tem que atualizar para aí sim ele aparecer. Agora, se você estava com isso aqui fechado quando você criou o banco, na hora que você abrir a conexão, aí o banco já vai estar aparecendo aqui. Esse banco, tá lá as nossas 3 tabelas, ó, pessoa, contato e endereço. Só que ele vai começar vazio. Então não tem contato, nem pessoa, nem endereço. Vamos inserir algumas coisas nesse banco. Junto lá nos arquivos que eu passei para vocês, tem um script SQL para a gente inserir algumas pessoas, alguns contatos e alguns endereços. Copia esse script, vai lá no Workbench, até estava aqui, cola ele. São 3 pessoas. A gente tem lá a Grossbilda e o Estrobilobaldo, são 2 pessoas físicas. A Coca-Cola é uma pessoa jurídica. E aí, em contato, os 3 primeiros contatos são da Grossbilda, os outros 2 do Estrobilobaldo e os 2 da Coca. A ideia do contato aqui, moçada, é que o contato tem cadê o nome da coluna? Eu coloquei. Tipo e valor. Então você guarda, ó, é celular e é o valor do celular. O contato é um telefone, esse é o tipo. E aí vem o número do telefone. Não, o contato é e-mail. E aí viria o e-mail da pessoa. Então eu tenho vários contatos e aí eu tenho vários endereços aqui. Na hora de inserir as pessoas, quando ele é uma pessoa física, aí não entra CNPJ e nome fantasia. E agora, quando é uma pessoa jurídica, aí não tem nem CPF nem data de nascimento. Então carrega o script aqui, verifica se o banco realmente está selecionado. Não basta só clicar, tá? Ele tem que estar em negrito. Se vocês olharem aqui, ele não está em negrito ainda. Para isso, ou você clica 2 vezes, e aí ele ficou negrito, ou você pode clicar com o botão direito e setar como esquema padrão. Também vai selecionar ele. E aí sim, se você rodar esse script, ele vai estar rodando no banco que já está selecionado. Se não tiver texto selecionado aqui, quando você clica no RAI, ele roda o script inteiro. Então, se você clicar aqui, ele já rodou todo o script e fez as 3 inserts com esse monte de valor aí. E aí sim, a gente tem lá as pessoas, endereços e os contatos. Que a gente vai estar usando para montar esse nosso relatório. Esse esquema que a gente vai fazer ali com o Jaspersoft Studio é uma maneira de gerar PDF. Eu vi hoje em dia que tem muita gente fazendo diferente. Você, na verdade, gera uma página HTML e aí converte ao HTML para PDF. Então existe aí uma biblioteca, ou mais de uma, na verdade, que você pode usar para fazer isso. Ele pega um arquivo HTML e te gera um PDF. É outra maneira da gente estar fazendo relatórios aí na nossa aplicação. Essa aqui é uma delas. Depois eu passo o link para vocês. É diferente do esquema que a gente vai estar fazendo ali com o Jaspersoft Studio. Se alguém quiser dar uma olhada. O Jasper ele funciona usando o Java, né? Então o código que a gente vai ver aqui é tudo para Java, mas de repente você está usando uma outra linguagem e você quer montar relatório em PDF, o que você vai fazer? Não dá para usar o Jasper. Aí uma biblioteca dessa provavelmente vai facilitar a sua vida. Então a gente já instalou tudo, o banco já está aí. Para começar, a gente vai fazer algumas mudanças de unidades que o Jaspersoft Studio usa. Então, lá no menu do Eclipse Window, Preferências, Jaspersoft Studio, Report Designer. Então, lá no Eclipse, ó, Window, Preferências, Jaspersoft Studio. E aí, dentro do Jaspersoft Studio,
Aqui, se você clicar em Report Designer, vocês vão ver que a unidade padrão está pixel. Eu vou mudar isso aqui para centímetro. Então, aqui em Report Designer, unidade padrão centímetro. E se você abrir o Report Designer, aqui em Rulers and Grid, está com polegadas. A gente vai mudar também para centímetro. Para ficar mais fácil para a gente entender o que ele tá, os tamanhos que ele vai estar mostrando e coisa do tipo. Então, aqui no Report Designer para centímetro e aqui Rulers and Grid centímetro também. E aí aplica e fecha. Essa etapa 2, eu vou até marcar aqui para depois não precisar fazer. E qual que é a ideia? Uma coisa é a nossa aplicação feita lá usando o Spring e acessar o banco. Quando a gente colocou o starter, o driver JDBC já veio para o projeto e coisa do tipo. Outra coisa é o Jaspersoft Studio conseguir buscar os dados para botar dentro do nosso relatório. Então, antes, essa etapa 2 é onde eu precisava indicar, mostrar para ele onde é que estava o driver JDBC. Então, eu tinha que vir aqui, fazer toda uma sequência e explicar para ele, olha, o driver JDBC do MariaDB está nesse diretório. E aí, uma vez que ele, ou do MariaDB ou do MySQL, depende de qual que você está usando, com esse driver, aí você conseguia fazer o restante do relatório. Eu testei na turma do pessoal da engenharia e não precisa mais fazer isso. Eu não sei se porque o Eclipse já estava configurado, já está procurando nos meus projetos, não sei. Ele já está encontrando o driver automaticamente. De repente já está vindo com o Jasper, eu não sei o que fizeram. Mas eu não precisei fazer a etapa 2. Então a gente pode pular direto para a etapa 3 e aí começar a criar um relatório. Então aqui, dentro do Jasper, antes da gente começar o relatório, na verdade, a gente tem que ter um projeto aberto. Até pode vir aqui e falar para ele, cria um relatório. Mas vai chegar uma etapa em que vai te perguntar, você quer salvar isso onde? E aí, se não tiver um projeto aberto, a gente não consegue salvar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o próprio contato simples. Porque esse relatório, no final, a gente não vai estar rodando ele na web. A gente vai fazer ele só para executar direto no próprio Jasper. Então abre aí um projeto, pelo menos um, que você tem aqui na parte de web. E aí sim a gente pode ir lá e mandar criar um relatório novo do Jasper. Então vai lá, File New Jasper Report. Aqui o que ele vai fazer? Ele tem algumas categorias de relatório que a gente pode usar e tem alguns templates para a gente escolher. Então já tem alguns relatórios com aparência pré-definida para você escolher. Normalmente não é esses que a gente vai usar. A não ser que você goste de algum aqui. E, se eu não me engano, dá para a gente criar os nossos próprios templates também. No nosso caso, eu vou pegar aqui um template vazio, tamanho A4. E vou clicar aqui em Next. Aí vai te perguntar qual é o nome do arquivo do relatório. Que eu falei que tem que ter um projeto aberto. Se não tiver, não aparece isso aqui. Ó. E aí sim, você tem que escolher o projeto e dar o nome para o relatório. Lá na prática, o nome que eu dou para esse relatório é Relatório SQL Direto Simples. Vocês vão ver que os nomes só vão piorando. Relatório SQL Direto Simples.jrxml. Vou mostrar daqui a pouco, mas o relatório que a gente está editando aqui no Jasper, ele é um arquivo XML. Que o Jasper manipula e trata ele para mostrar visualmente para você aqui. JR vem de Jasper Report. Então é o Jasper Report XML. Põe o nome do arquivo, escolhe um projeto e dá Next. Aqui, ele vai te falar o seguinte: qual é a fonte dos dados que vai ser usado nesse relatório? Para pegar esses dados dessa fonte, ele usa um adaptador. Por padrão, vai vir aqui dois adaptadores, um vazio e um que é um de exemplo que você pode usar. O vazio não tem dado nenhum, o exemplo vai ter algumas tabelas prontas para você. Não é o nosso caso. Eu quero, na verdade, acessar aquele banco que a gente acabou de criar. Vou acessar os dados daquele banco do controle de pessoas que a gente criou.
Então aqui, na verdade, nesse Data Adapter, eu vou clicar no New e vou definir um novo adaptador. Aqui o interessante é que a gente consegue ver da onde que o Jaspersoft Studio consegue puxar os dados. Ele consegue pegar de um arquivo CSV. O arquivo CSV é onde os dados são separados por vírgula. É um arquivo de texto onde os dados são separados por vírgula. Ele consegue pegar. Se você passar para ele uma coleção de objetos Java, a gente vai fazer isso, acho que na última prática. Ele consegue pegar os dados direto dos objetos Java. Ele consegue pegar de uma conexão JDBC com um banco de dados. Esse é o que a gente vai estar usando. Mas ele pode pegar de uma seção do Hibernate, ele pode pegar um arquivo JSON, ele pode pegar uma planilha do Excel, ele consegue pegar uma conexão com o MongoDB, ele consegue pegar um documento XML. Então, os dados podem vir de qualquer uma dessas fontes aqui. No nosso relatório, a gente vai estar usando essa aqui, que é uma conexão JDBC com o banco de dados. Clica lá em Next. E aí você tem que dar um nome para esse adaptador. O nome que eu dei lá na prática, vamos olhar aqui para ficar igual, vai. Eu chamei de Banco Controle Pessoas. Esse nome não é tão bacana, vocês já vão entender por quê, mas vamos dar o mesmo nome. Banco Controle Pessoas. Então, Banco Controle Pessoas. E aí você vai falar qual é o driver JDBC que você quer que ele use. Como ele acessa bancos JDBC, ele já tem aqui uma lista de todos os bancos que ele consegue usar. No nosso caso, a gente está usando MariaDB. Tem ele aqui, ó, MariaDB. E vou selecionar esse driver JDBC. E aí eu tenho que definir a URL, usuário e senha para acessar o nosso banco. Então, vamos lá olhar. Primeiro que o meu banco está rodando na porta 3309. É uma das coisas que eu vou ter que mudar. O nome do banco é Controle Pessoas. Então aqui eu vou mudar a porta para 3309. E ao invés de Database, eu vou colocar Controle Pessoas. Qual é o usuário que acessa esse banco? No nosso caso é root, a senha 12345. Antes de você aceitar isso aqui, manda testar primeiro. Ó. Então faz essa configuração e testa. Tem que dar certo. Então tem que dar sucesso. Se não der sucesso, não dá para você continuar o relatório. Antigamente não funcionava direto isso aqui. Quando eu colocava o driver, ele não dava certo. Eu tinha que especificar para ele onde é que estava um driver para ele fazer esse acesso no MariaDB ou no MySQL na época. Eu não sei se vocês conseguem perceber, a interface é horrível aqui, mas você tem abas aqui embaixo, ó. Tem 3 abas aqui. A gente está nessa Database Location. Na última é o Driver Class Path. Você consegue colocar arquivos jar no caminho aqui. E aí o que a gente fazia antes para dar certo esse teste que a gente fez? Eu tinha que vir aqui nesse jar files e pedir para adicionar um arquivo jar. E aí eu tinha que ir lá no diretório do repositório do Maven, que é o .m2, e aqui eu tinha que achar o driver do JDBC. Por exemplo, eu tinha que vir aqui em org, MariaDB, JDBC, versão tal, e falar para ele, olha, pega esse arquivo jar e põe ele no ClassPath. E uma vez que esse arquivo estava aqui, aí o teste funcionava. Com o MariaDB eu não precisei fazer isso. Direto, só de selecionar e configurar, o teste já está dando certo. Por isso que eu pulei a etapa 2. Se alguém der problema porque está usando MySQL de repente, vê se não é esse o problema. Às vezes é o driver que não está colocado aqui antes de você testar. E aí, uma vez colocada essa configuração e ter dado certo, você manda finalizar a criação do adaptador. Ele já pegou o adaptador e já pulou para a próxima etapa. Então aqui, ó, o Data Adapter, Banco Controle Pessoas. Já está ele selecionado aqui. E aí, por que eu falei que o nome não é tão interessante? Porque, na verdade, não é só para acessar o Banco Controle Pessoas. Na verdade, ele está acessando todos os bancos que aquele usuário e senha pode acessar. Então, o root 12345 está aqui todos os bancos que ele pode acessar dentro do meu MariaDB lá. No meu caso, eu estou usando o controle pessoas. Então, é esse banco
que a gente vai estar trabalhando aqui, ó, com essas tabelas aqui. Se vocês olharem do lado direito, ele tem 3 abas aqui também, ó. Texto, outline e diagrama. Texto é para você montar o seu select na unha. Se você quiser vir aqui e sair, select, asterisco, from, sei lá, contato, você consegue vir aqui e montar a sua query na mão, se você quiser. No diagrama é o que eu acho mais fácil de fazer. Porque no diagrama você pode pegar a tabela e arrastar e soltar ela do lado de cá. Então, por exemplo, esse primeiro relatório que a gente está fazendo, a gente vai estar usando a tabela pessoa. Então, eu vou vir aqui, vou pegar dentro do controle pessoas a tabela pessoa, arrasto ela para o lado direito e solto. Ele trouxe para cá para mim. E aí aqui eu marco quais os campos que eu quero que entre na consulta. Você pode vir e marcar um por um na mão se você quiser. Ou você pode também clicar direto aqui com o botão direito e mandar selecionar todas as colunas. É mais fácil do que clicar um por um. E o bacana de fazer dessa forma é que se você fizer essa seleção aqui, se você volta agora em texto, ele montou o select para você. Ó. Se você ter arrastado e marcado, ele já fez o select aqui para você. E o outline? O outline é um meio termo, vamos pensar assim. Ele tem aqui com o seu select from, só que ele já tem as outras cláusulas para você já aproveitar e montar direto aqui. De repente você quer criar uma condição, você podia vir aqui e montar a expressão que você quer de condição. Eu quero fazer um order by. Acho que nessa prática a gente usa o order by. Você pode vir aqui no order by, botão direito. Eu quero adicionar uma ordem por uma coluna. Qual é a coluna? Coluna nome. Então eu quero que ordene pelo nome das pessoas. Dou OK. Ele já acrescentou na minha consulta, ó. Order by, controle pessoas, pessoa.nome. Está em ordem ao contrário, aqui no caso está com desk. Se você clicar com o botão direito aqui, você consegue mudar a ordem, ó, seta como ascendente aqui, ó, para ASCII. Ou então seta para desk se você quiser. Então o outline é o meio termo, você consegue acrescentar essas coisas e isso entra no seu select. Ó. Se você vier no texto, você consegue ver que o order by foi colocado aqui. O bacana do diagrama, vou aumentar isso aqui, é que você consegue arrastar mais de uma tabela. Então, por exemplo, se eu quisesse que o meu relatório envolvesse pessoa e contato. Quando eu arrasto o contato, ele já sabe que tem um relacionamento por chave estrangeira aqui. Ó. E aí você pode selecionar as colunas que você quer nas duas tabelas. E ele já faz para você aqui, ó, o inner join. Ó. Então ele já fez o select fazendo o inner join entre as duas. Só que observa que tem coisa errada aqui. Ó. Então antes de continuar as etapas, dá sempre uma olhada no texto que ele gerou. Como eu já tinha colocado uma pessoa antes e aí eu arrastei o contato e selecionei de novo, ele repetiu. Tá tudo repetido aqui, ó. Código, nome, CPF, data, blá, 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 tipo. Isso aqui é uma vez, ó. E acrescentou de novo, ó. Código, pessoa, tudo de novo. Então não deu certo. Simplesmente arrastar e soltar. Então cuidado antes de sair aceitando. Dá uma olhada se ele fez o que você realmente pediu. Mas é interessante porque ele já monta o select praticamente para você. Eu vou deletar o contato porque esse relatório não envolve contato. Bom, ficou só pessoa, mas olha o select que ficou aqui. Ó. Você pode fazer é apagar esse select. Volta para o diagrama e faz de novo. Pessoa. Eu só quero esses atributos dessa tabela pessoa. Agora o select está ok. Se você quiser voltar, tá lá o select. Ó. E fazer o order by. Adiciona lá pelo nome. E aí põe em ordem alfabética. Pronto. Confirma se deu certo aqui o select. Tá certo, não tem nada errado, não tem nada repetido. O next acho que não leva para nada. Não, o next vai levar para a parte dos campos, tem razão aqui. Não é porque eu montei esse select que isso já está no meu relatório. Quando você der o next, você vai escolher quais os fields que você quer que tenha no seu relatório. Então, de repente, o meu relatório só precisa de nome e CPF. Você só arrasta para cá os campos que você realmente quer no relatório.
No nosso caso, eu quero todos, então eu vou clicar aqui nessas duas setas. Ó. Eu quero todos os campos no meu relatório. Vou dar Next. Aqui eu consigo fazer o Group By. Se você quiser fazer um agrupamento por alguma coisa, você pode fazer aqui nessa etapa. No nosso caso, eu não quero isso. Eu vou pular simplesmente, vou dar um Next. E aí está pronto. Todas as etapas para a criação do relatório. Você pode dar um Finish. Tirar esse Progress daqui. Pronto. Abriu o relatório que a gente criou. Ó, relatório SQL direto simples.jrxml. A gente tem aqui uma paleta. Essa paleta é bem parecida com a programação visual do Java. Não sei se vocês já fizeram isso lá em POO, mas você consegue pegar as coisas daqui e arrastar para dentro do seu relatório. O que tiver selecionado nessa parte central aqui, você consegue ver as propriedades dela aparecendo aqui embaixo. O outline é o outline do seu relatório. Ó. Tudo que tem dentro desse seu relatório. A gente vai estar vendo isso aqui nesse outline. Aqui na parte central, a gente está vendo o design do relatório. É aqui que a gente monta a aparência do que a gente quer mostrar no relatório. Mas se você vier aqui em Source, a gente consegue ver o código-fonte do relatório. Aí vocês vão ver que é um XML. Ó. O Select está aqui, tem um monte de coisa do próprio Jasper. Então, na verdade, o Jasper Soft Studio ele manipula o que você faz visualmente aqui, ele escreve do XML, e a hora que você abre o relatório, ele pega do XML e mostra visualmente para você. Tá? Esse é o esquema. O preview é como se você já estivesse gerando o relatório. Ó. No caso, o relatório saiu em branco. Tem uma página e está em branco. Por quê? Não tem nada no meu relatório ainda. Então, aqui é onde faz o design, o código-fonte e o preview do relatório. Se vocês olharem a parte central aqui, vocês vão ver que o relatório ele chama de banda, mas são as seções do relatório. Quando você clica na seção, ele fica com essa marca escura aqui à esquerda. Ó. Esse é o título. Aí tem um cabeçalho da página, tem um cabeçalho da coluna, o detalhe 1, o rodapé da coluna, o rodapé da página e o sumário do seu relatório. Essas seções, elas aparecem aqui no outline. Ó. Você tem aqui o título, ó, o page header. Se você vier clicando aqui, você consegue ver que ele está selecionando do lado de lá também. Ó. Essas são as seções que aparecem por padrão. A gente, nesse relatório aqui, a gente vai tirar algumas dessas seções. Por exemplo, nesse relatório que a gente vai fazer, eu não quero um cabeçalho de coluna. O que eu faço para tirar ele? Se você vier nele, clicar com o botão direito, você consegue deletar. Quando você deleta, ele some aqui do design. Mas ele continua aparecendo no outline. Ele só aparece aqui, ó, uma cor um pouco mais clara do que a cor dos outros. Porque se você quiser desfazer, dá para desfazer. Você pode clicar no column header e pedir para adicionar a banda. Ó. E aí ele volta para o relatório. Então, você pode tirar e pode colocar a banda que você precisar no relatório. Por exemplo, eu também não quero um column footer. Então, eu vou tirar o column footer e eu não quero um summary no final aqui. Eu vou deletar também. Então, eu só fiquei com o título, o page header, o detalhe 1 e o page footer. Background é essa parte de trás do relatório. Dá para mudar, dá para botar cor, dá para botar imagem, dá para fazer bastante coisa aqui se vocês quiserem depois. O que mais a gente já tem pronto aqui além dessas seções? Se vocês vierem aqui no Fields do Outline, ó, aqueles fields que nós selecionamos na hora de montar o relatório, eles já estão aparecendo aqui. Ó. Nome, CPF, código, data de nascimento, CNPJ, nome fantasia e tipo da pessoa. Toda vez que você clica, por exemplo, cliquei no nome, ó, você consegue ver as propriedades do nome. Ó. É uma string chamada nome. Se eu clicar em data de nascimento, ó, ele está como Java SQL Date, data de nascimento. Ele está puxando do banco para cá. Então já tem esses fields colocados aqui no outline que a gente pode usar no nosso relatório. Além de fields, também tem parâmetros. Esses parâmetros aí já são parâmetros do próprio Jasper Soft Studio. Então ele já tem algumas coisas aqui
a máxima contagem de registros. O que mais ele já tem aqui? Esses parâmetros a gente vai usar depois na hora de passar a informação de um relatório para outro e coisa do tipo. Mas ele já tem alguns pré-definidos e também tem algumas variáveis aqui pré-definidas. Por exemplo, qual é a página atual? Qual é o total de páginas? Qual é o contador de relatório? Qual é o contador de página? Contador de coluna? São algumas variáveis que o relatório já tem pré-definidas que a gente pode usar na hora de montar esse relatório. E a gente pode também criar novas variáveis. A gente vai fazer isso mais para frente também. E aí eu falei para vocês, a gente tem a paleta aqui. Essa paleta a gente pode usar para montar o relatório. Então, por exemplo, eu quero botar um título no relatório. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Então eu vou vir aqui na paleta e vou procurar um texto estático. Porque esse título desse relatório não vai ser alterado. Eu vou pegar esse texto estático e eu vou arrastar para dentro da seção do título aqui do relatório. E vou soltar. Está lá, um texto estático. Ele já apareceu aqui selecionado. E eu já estou vendo aqui as propriedades desse texto estático. Tem uma parte aqui com aparência. Dá para mexer nas bordas. Tem coisas específicas do texto estático. E tem a parte de herança aqui também. Cuidado aqui. Costumava dar uns bugs legais nessa interface. Por exemplo, aqui, se eu tivesse diminuído um pouco mais, eu não ia estar vendo a parte específica do texto estático. Então, cuidado quando você estiver montando isso aqui ou arrastando essa aba, para você não perder informações que você, de repente, precisava mexer nele. E aí você consegue mexer nesse texto estático. Por exemplo, o texto que está lá dentro, ele está aqui. Eu posso mudar esse texto digitando aqui dentro. Acho que lá na prática, vamos fazer a mesma coisa. Eu coloquei todas as pessoas. Vou colocar igual aqui, todas as pessoas. E dei Enter. Então você pode vir direto aqui pela propriedade, mas se você vier também no texto estático e clicar 2 vezes, você consegue digitar. E aí você consegue mudar direto no componente, se você quiser. Aqui na parte de texto estático, você consegue mudar coisas desse texto. Por exemplo, eu quero que fique centralizado na horizontal e na vertical, por exemplo. Observe que ele estava lá em cima, colado lá em cima. Agora ele está lá no centro. E esse componente que está aqui, você pode mudar o tamanho dele. Com o mouse, você pode esticar ele, movimentar ele dentro da seção. De repente você não quer esse aqui, você quer ficar dentro do detalhe, você pode mudar de seção. Observe que aqui eu arrastei para dentro do detalhe 1 e ele veio para cá. Eu vou voltar lá para o título. Tá, agora ele está dentro do título. Então o outline é bacana para você ver e acompanhar o que está acontecendo no relatório. O que mais eu vou fazer com esse texto estático? Só de ter colocado ele aqui, se você fizer um preview agora, ele está aparecendo no relatório. Todas as pessoas. Não tem informação nenhuma porque eu não coloquei mais nada aqui dentro. O que a gente costuma fazer? Dá para dar zoom nessa parte do meio, tá? Segura o Ctrl e aí mexe com o wheel do mouse. Você consegue dar zoom aqui para melhorar um pouco mais esse pedaço. Vou diminuir isso aqui. Para poder aumentar um pouco aqui. Eu quero, por exemplo, que esse cara saia colado lá em cima. Se você colocar um pouco mais aqui, não está dentro da seção do título, ele está entrando na parte da margem, não é interessante. Então, traz para dentro dessa linha um pouco mais escura, separa o título do page header. Eu não falei isso, mas essas linhas você consegue mover também, e aí você consegue diminuir ou aumentar o tamanho das seções do relatório. De repente, você pode diminuir essa seção de título para não ficar ocupando espaço em branco à toa aqui. Eu quero que esse título ocupe toda a área horizontal aqui. Você podia vir com o mouse, esticar ele para cá, esticar ele para lá. Vai funcionar também. Mas o que a gente pode fazer é, você pode clicar com o botão direito nesse texto estático, e aí você consegue mexer em algumas coisas direto aqui por esse menu. Por exemplo, eu quero alinhar ele no container.
E aí você pode, olha, alinha ele horizontalmente. E aí ele ficou bem no centro da seção. Ou então alinha ele na vertical, ó. E aí ele pegou inclusive o page header por algum motivo. Loucura. E observe que é bom que eu já mostro um problema, ó. Se você vê um componente no relatório com essa exclamação e a bordinha vermelha, é erro. Não vai dar certo. É porque ele saiu do título e entrou no page header. Isso não poderia acontecer. Engraçado que foi ele que fez, né? Uma dele centralizar verticalmente. Deixa eu subir ele um pouco aqui. Ah, agora não deu erro. Será que eu cliquei errado? Ah, agora ficou certo. Centralizou na vertical também. Deve ter feito alguma bobagem. O que mais eu posso fazer além de alinhamento? Eu podia trazer ele para a margem, para o lado esquerdo, para o lado direito. Pega a margem de cima, pega com a margem de baixo. Você escolhe isso aqui. Então, você consegue mexer no alinhamento. Você também consegue mexer no tamanho. Isso é interessante, ó. Faz o tamanho de acordo com o container. E aí você pode falar para ele, olha, pega toda a largura. E aí é automático, ele já pegou toda a largura da seção do título. Eu podia falar também, pega toda a altura. E aí ele ficou com a altura da seção do título. Tá certinho dentro do título aqui. Ou então pega o tamanho de todos, da largura e da altura ao mesmo tempo. Também funciona. Eu posso arranjar no container. De repente você está com vários elementos, você quer que eles sejam alinhados. Dá para a gente fazer mexer no arranjo dos elementos e dá para alinhar os elementos entre eles também. O que mais a gente pode mexer aqui? Acho que era isso que eu queria mostrar. Então lembra, clica com o botão direito e aí você pode mexer com alinhamento e tamanho, principalmente onde a gente vai estar trabalhando com isso. A fonte está pequena. Se todas as pessoas está muito pequeno para o meu gosto. Isso não está legal de título. Então, seleciona ele, vai lá no texto estático e aí muda a fonte. Ó. Pode, de repente, aumentar essa fonte. Vai ficar um pouco maior. Se você pegar um tamanho muito grande, por exemplo, eu coloquei 33. Nossa, professor, sumiu meu texto. Não é que o texto sumiu. O texto, ele só não cabe nesse componente. Se eu tivesse aumentado um pouco ele, ó, passou a caber agora. Então, cuidado, se você botar um tamanho que não cabe, ele vai sumir. É sinal que o tamanho dele não está legal para o tamanho da fonte que você escolheu. Tá? Deixa eu aumentar isso aqui. Deixa eu dar um tamanho aqui. Pronto. Está cabendo, se eu aumentar mais, some, eu vou diminuir. Todas as pessoas. Está no tamanho que eu quero. Está lá o texto grande agora. Está feito isso. O que mais a gente vai colocar nesse relatório? Deixa eu lembrar. O page header eu não vou precisar também não, nessa versão. Então eu vou tirar o page header daqui. Vai ficar só título, detalhe e o rodapé da página. Aqui nessa paleta, moçada, eu posso botar imagem, eu posso trazer desenho de retângulo, elipse, linha. Eu posso fazer subreport, a gente vai ver depois. Ele tem uma parte de código de barra pronta. Você quer montar um código de barra no relatório? Arrasta para cá, escolhe o padrão. Ele tem duas bibliotecas de código de barra para você usar do Java, se você escolhe qual que você quer. Tá? Arrasta, escolhe qual que você está usando. E aí depois você pode configurar. Ligar isso, de repente, a um desses fields, ó. E ele já traz para você e monta o código de barra para vocês. Então, já tem isso pronto. Dá para fazer lista, dá para fazer gráficos. Dá para montar a tabela. Embora a tabela eu nunca tenha usado. Dá para fazer mapa. Tem um componente aqui que já liga com o Google Maps. Dá para fazer umas coisas bem loucas dentro do seu relatório, se você quiser. O que eu vou fazer nesse relatório? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou trazer os campos da pessoa. Então, se você seguir aqui, ó, eu vou arrastar o código, o nome, CPF, vou trazer para cá. Então, eu vou pegar aqui ó, o fio de código e vou arrastar ele para dentro do detalhe 1 e vou soltar. Observe que ele colocou o código aqui, mas ele trouxe dois componentes. Ele colocou um texto estático, que é como se fosse o label, né? E trouxe um text field.
que é outro componente que tem lá na paleta. Ó. Esse text field, ele está associado ao field código. Então, se você olhar o conteúdo que ele escreveu lá dentro, tá lá, $F, abre chaves, código, fecha chaves. Esse F é de field. Quando você for um parâmetro, vai ser P, quando for variável, vai ser V. Então, F é para field. Ele já trouxe, então, um código, o campo código aqui para dentro do relatório. E aí você simplesmente pega isso e posiciona, de repente, onde você quer que apareça no relatório. O bacana é que só de ter colocado isso, se eu fizer um preview agora, ó, já está trazendo os códigos do banco. Ó. 3, 2, 1. Só tem 3 pessoas, acabou. Já dá para você ir vendo isso no relatório. E é a mesma coisa, você seleciona o texto estático e aí muda. Ah, eu quero que seja na vertical e do lado direito aqui, de repente. Ah, esse código está muito colado aqui. Ó, arrasta ele para a direita um pouquinho. E aí, aqui, ó, quando você seleciona o text field, agora você vai mexer no text field. E aí você pode mudar aqui, ó, de repente fica na vertical também. Se o tamanho, se você achar que ficou muito grande, você pode arrastar e diminuir, ó, para não ficar ocupando esse espaço todo, de repente, no relatório. Ah, o texto não está legal desse jeito. Vem aqui e muda. Ó. Código 2 pontos, de repente. Isso já está saindo no meu relatório. Tá? O que mais? Esse padrão, acho que eu falo isso no relatório, na prática. Isso, quando você arrasta um field, o padrão dele é já criar o static text e o text field. Se você não quiser isso, dá para mudar lá nas configurações do Jasper Soft Studio. Então, se você vier aqui no Eclipse, ó, lá em Preferências, Report Designer, ele tem aqui, ó, quando um field é soltado aí dentro de uma banda de detalhe, ele vai criar um field e um label para ele. Se você quiser mudar esse comportamento, é só trocar. Ah, de repente eu só quero o field. Só marcar aqui. Ele só vai criar o field se você arrastar o próximo. Escolhe isso e aí aplica. Eu vou fazer a mesma coisa para o CPF. Ó. Vou pegar o CPF, vou arrastar para cá. O nome era bom, né? Pulei o nome. Data de nascimento. Vai começar a virar bagunça. CNPJ e nome fantasia. Trouxe todo mundo para cá. Vamos dar uma organizada. Ó. Você pode selecionar segurando o Shift mais de um componente, aí você consegue mexer neles, tá? Então eu botei o nome, eu vou diminuir o tamanho dos dois campos ao mesmo tempo, ver se ele aceita. Isso. CPF, data de nascimento, CNPJ. A gente vai mexer bastante nesse relatório ainda, tá? E o nome fantasia. Vai sempre salvando, tá? Porque essa aqui, para dar um bug, você perdeu o que você tinha feito, falta nada. Aqui, ó, quando você seleciona mais de um componente do mesmo tipo, você consegue mexer neles ao mesmo tempo. Se for do mesmo tipo, tá? Então, por exemplo, eu podia pegar todos os meus fields, aí vou lá no text field e alinho todos eles ao mesmo tempo. Mesma coisa aqui, ó, eu podia pegar todos os textos estáticos, um deles que está errado aqui, hein? Vou lá no texto estático e falo, olha, vai todo mundo para a direita e fica na horizontal. Não, não está errado, não. É só o desenho que parece que está esquisito aqui. Eu vou separar todo mundo um pouquinho, para não ficar colado. Pronto. E aí, mesmo esquema, você pode vir aqui, nome, você põe lá nome, 2 pontos. CPF. Data de nascimento, você pode colocar data de nascimento. CNPJ. Nome fantasia. Salva. E aí eu vou dar um preview. Observa que o detalhe, ó, ele está maior do que ele precisa para caber uma informação dessa. Quando eu faço o preview,
aquele espaço que ficou lá no design, ele aparece no relatório. Então lembra, ó, esse espaço aqui está entrando em cada um dos registros que ele está puxando do banco. Então o que o Jasper fez aqui? Na verdade, ele pega essa seção de detalhe e ele repete pegando os dados da sua consulta. Então o título é um só, mas os detalhes aqui ele repete para cada um das pessoas que ele puxou do banco. Então, ó, o título e aí veio as 3 pessoas. E aí acabou o relatório. Se eu diminuir essa seção, ó, você consegue ver que ficou um mais próximo do outro agora. Ó. Ah, professor, mas está muito ruim, está todo mundo junto aqui. E se eu quisesse mudar isso? Ah, a gente podia botar uma separação. Ó. Você pode vir aqui e pegar, de repente, uma linha. Eu quero botar uma linha entre um e outro. Se você arrastar uma linha para cá, vai trazer essa lindeza dessa coisa aqui. Que diabo é isso, professor? Ah, é uma linha. Se você fizer um preview, a linha vai sair lá. Ó. Mas olha a linha que está saindo. Esse é o padrão dele, tá? O que eu faço para arrumar essa linha? Para você deixar ela reta, você pode mexer no tamanho dela. Ó. Cada vez que você diminui essa altura, ele está ficando mais na horizontal. Até uma hora que fica uma coisa só, que é a nossa linha na horizontal. Ó. E aí você pode trazer ela e fazer com que ela ocupe toda a largura. Ó. Vou subir um pouco aqui. E aí vou aproximar o final da seção dessa linha também. E se colocar do tamanho que eu quero. Ficou grande demais. Ó. Ficou muito justo, ficou em cima do outro. Aí. Agora, se eu fizer um preview, a linha vai aparecer para cada um dos registros. Ó. Então, a questão da aparência não é o que eu estou preocupado aqui, tá, moçada? Os nossos relatórios vão ficar bem ruins, vão ficar bem feios. Mas você, com o tempo, consegue fazer ele. De repente, você põe o logo da empresa, você pode pegar uma imagem, a gente vai testar isso depois. Você pode botar uma cor diferente de fundo, você pode mudar essa fonte, a gente vai ver como é que faz isso depois. Dá para fazer ficar bem melhor do que isso que está aqui. Mas o importante é que você arrasta, solta aqui, tá feito o relatório. Tá? Lógico, tá algumas coisas ruins aqui. Ó. Se você der um zoom, vocês vão ver que está aparecendo nulo aqui. Ó. Mesma coisa, a data. De repente a data não está no padrão que a gente está acostumado. Então a gente pode mudar essas coisas também no relatório. E aí, à medida que você vai montando esse visual, você consegue ver que no XML ele vai acrescentando coisas. Ó. Os campos, ó, o título, código, o label e o field, está tudo aqui no seu XML. Tá? Deixa eu salvar para não perder isso aqui. Vamos ver o que mais tem aqui para a gente fazer agora. A gente já fez o preview. Tá. Do jeito que tá, esse relatório ele está mostrando os campos específicos da pessoa física e da pessoa jurídica ao mesmo tempo. Então, quando eu vou lá e faço o preview, a Grossbuilder é uma pessoa física. Então, tá aqui a Grossbuilder. Mas está mostrando os campos CNPJ e nome fantasia. Não faz sentido mostrar esses campos quando é a Grossbuilder. Mesma coisa, quando é a Coca-Cola, não faz sentido mostrar CPF e data de nascimento. A gente pode mudar isso aqui no nosso relatório. Então, de que maneira eu vou fazer isso? Eu vou tirar o static text e o text field do CNPJ e do nome fantasia. E aí eu vou tirar o static text do CPF e da data de nascimento. Eu vou tirar tudo. Não precisa tirar todos, você pode tirar só alguns. Eu vou apagar esses dois últimos aqui de baixo. O CNPJ e o nome fantasia eu vou tirar do relatório. Deletei. E aí eu vou subir um pouco mais essa linha. E mudar o tamanho da seção. Pronto. Bom, mas aí se eu deixar dessa forma, quando for a Coca-Cola, não aparece os dados da Coca-Cola. Para as pessoas físicas ficou legal, mas para a pessoa jurídica não. A gente pode arrumar isso aqui. Por isso que eu tirei o texto estático. Lembrando, ó, o texto estático, o nome já fala tudo. É um texto estático. Ele não tem como mudar durante a geração do relatório.
Então, não serve para, por exemplo, durante a execução, mudar para CNPJ. Isso aqui não vai ter como mudar. É por isso que eu vou tirar ele aqui. Mesma coisa, data de nascimento. Já o text field, ele foi feito para isso. É para eu poder, durante a execução, mudar o conteúdo que está ali dentro. Então eu vou trocar aqui, eu vou botar um text field aqui e um outro no lugar do data de nascimento. Bom, e aí, com esses dois caras, deixa eu já mudar para a direita aqui, centralizar na vertical. Pronto. Quando você tem um text field, além de você poder alterar algumas coisas dele aqui, você tem uma expressão. A expressão é que define o que vai aparecer dentro do text field. Então aqui ele está pegando como expressão, ó, o field código e colocando o código do cara aqui dentro. Mesma coisa nos outros. O último não apareceu tudo porque não coube o texto inteiro. É só aumentar um pouquinho que aparece. Mas eu consigo vir aqui nesse campo e mudar essa expressão. Você pode, se você quiser vir aqui e digitar. Eu não recomendo. O que eu acho mais negócio é você clicar aqui na direita, ó, nessa tabelinha com um lápis. Você está com o text field selecionado e clica aqui, ele vai abrir para você o editor de expressões. E aqui você consegue montar a sua expressão com o que você quiser. Lembrando, o Jasper ele foi feito em Java. Então tem coisa que a gente vai montar aqui que vai ser envolvendo Java. Tá? Nessa expressão, eu consigo usar os parâmetros, eu consigo usar os fields, as variáveis. Tem funções pré-definidas, embora nunca tenha dado certo usar essas funções pré-definidas. Mas tem funções pré-definidas para data e hora, funções para lógica, mensagem, números, relatório, textos. Você monta o que você quer que apareça aqui dentro. Então, o que eu quero fazer, por exemplo, aqui nesse text field? Eu quero que quando for uma pessoa física, apareça CPF. E quando for uma pessoa jurídica, apareça CNPJ. Então, eu vou vir aqui na expressão desse text field e vou montar essa lógica aqui. De que forma? Vamos lá. Eu vou montar uma condição usando o operador condicional ternário aqui. Essa prática ela estava usando 1 e 2. Eu mexi lá no banco. Lá no banco, o tipo da pessoa física, eu botei com string. Não está mais 1 e 2. Tá? Então tem que arrumar isso. Não vai seguir direto o que está escrito aqui e vai dar problema. Tá? Vamos arrumar isso aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu preciso montar uma expressão condicional ternária. Com o field tipo pessoa. Se você vier aqui no field tipo pessoa e arrastar ele aqui para cima, ó, ele já preenche para você se você quiser. Nada te impede de vir aqui também e digitar. Eu podia ter colocado aqui dólar chaves, dólar F, abre chaves, fecha chaves, e aí você põe aqui tipo pessoa. É muito mais negócio arrastado que fazer isso. Mas a minha lógica aqui é o seguinte, se o tipo da pessoa... Agora vai complicar, hein? Eu usei o igual igual, aqui eu não posso usar igual igual. Eu vou ter que usar o equals. Para o tipo da pessoa. Vamos ver se vai dar certo. Então, ó, se o tipo da pessoa for igual a física, então isso aqui vai ser verdadeiro. Se a pessoa tiver um tipo física, isso é verdadeiro. Então, eu vou montar a minha lógica aqui, ó. Se isso aqui acontecer, eu quero que apareça CNCPF. Opa, 2 pontos. Se não, eu quero que apareça a string CNPJ. Essa é a expressão que eu quero que ele coloque lá. E observa que a expressão está entre parênteses. Ó. Eu tiro o parênteses, isso aqui não é uma expressão válida para ele. Está inválida. Então eu botei ela entre parênteses. Então é um teste. Ó. Se o tipo da pessoa for igual à física, ele pega a string CPF. 2 pontos. Se não, ele vai pegar CNPJ. Faltam 2 pontos aqui. Ó. Depois do CNPJ. Essa é a expressão que eu quero que ele coloque naquele text field. Eu vou dar finish. E aí eu vou testar. Vou fazer um preview.
Tá lá, ó. Quando foi a Coca-Cola, apareceu o CNPJ. Quando foi Strobilobald e Grosbilda, apareceu o CPF. Então, o text field é bacana por isso. A gente consegue mudar ou fazer algumas lógicas aqui dentro para fazer alguma coisa acontecer diferente. Mesma coisa o conteúdo, ó. Não é sempre CPF. É só CPF se for pessoa física. Então vamos lá de novo, na expressão. E vou montar aquela condição aqui, ó. Se a pessoa for física, agora eu não quero mais string, ó. Não são mais duas strings que eu vou colocar aqui. Se a pessoa é física, eu quero que você coloque o CPF. Ah, ele botou interrogação no lugar errado aqui. Interrogação é aqui. Depois, o dois pontos, eu quero que venha o CNPJ. Agora sim. Então, se a pessoa é física, ele pega o field CPF. Se a pessoa for jurídica, ele pega o field CNPJ. Vou dar finish. E agora, se eu vier no relatório, ó, preview, ó, o CNPJ da Coca, o CPF da Grosbilda e Strobilobald. Parece que tá torto o texto, é só impressão minha. Parece que tá mais para baixo, não parece? Às vezes eu coloquei ele no lugar errado aqui. Tá com o tamanho errado. Acho que a linha ficou errada. Agora deu certo. Aí, agora alinhou. Eu vou fazer a mesma coisa pro data de nascimento e nomes fantasia. Esse último text field aqui, ó. Eu vou montar uma expressão. Só que agora a expressão vai ser pega. Isso até o mesmo começo, ó. Pega o tipo da pessoa. Se a pessoa é física, eu quero que você pegue a string data de nascimento. Se a pessoa for jurídica, eu quero que você use a string nome fantasia. E aí dá finish. E aí aqui esse text field, eu vou editar ele também. Só que agora ele vai, quando for pessoa física, ele tem que pegar a data de nascimento. Quando for uma pessoa jurídica, ele tem que pegar o nome fantasia. Dou finish, salvo. E aí faço um preview, para ver se não estragou nada. Ó. Aqui deu certo, o nome fantasia, o data de o nascimento ele cortou. Sinal que o campo ficou pequeno. Ó. Eu vou arrastar esses caras mais para cá. E aí eu vou aumentar todos esses aqui um pouco para a direita. Vamos ver se já cabe a data de nascimento. Aí, agora coube, mas ele cortou 2 pontos. Ah, eu não coloquei 2 pontos, por isso. Na expressão. Aí, agora deu certo. Ficou bem melhor do que antes, ó. Não está aparecendo o null mais, só está mostrando os dados específicos daquele tipo de pessoa. A gente pode montar esse tipo de coisa com o Jasper Soft Studio. Bacana desse preview, que eu esqueci de falar para vocês, você consegue salvar isso aqui, ó. Quero exportar isso aqui. Ele exporta como PDF, ele exporta como HTML, RTF, DocX, ODT do LibreOffice, planilha, PowerPoint, texto, planilha do Excel, arquivo separado por vírgula, o que você quiser aqui, você pode salvar. E aí você pode exportar, ó. Relatório direto PDF. Pronto. Eu tenho agora um PDF aqui, ó, com aquele relatório, com os dados do banco. Então, o seu chefe precisa de um relatório para ontem. O que você pode fazer? Aí vem aqui no Jasper, monta o relatório que o cara quer, faz um preview e manda para ele o PDF. Tá feito. Para acabar, vamos só ver uma coisa aqui no rodapé. Eu quero que apareça aqui a data do relatório e eu quero que ele mostre página 1 de, sei lá, 10, página 2 de 10, coisa do tipo. Lá na paleta tem alguns elementos compostos que a gente pode usar no relatório. Uma delas é a data atual. Ó.
eu posso arrastar esse componente data atual, soltar aqui no rodapé. Ó. Vamos posicionar ele aqui, diminuir um pouco o tamanho só. Observa que ele é um text field, ó. Só que ele já tem uma expressão pré-definida lá dentro. Que expressão é essa? Java neles, ó. New Java UtilDate. Está criando um objeto Java UtilDate. Quando ele cria esse objeto e tenta mostrar numa string, ele vai chamar o toString. É isso que a gente vai receber dentro desse text field aqui. O outro que a gente vai usar é esse aqui, ó, page x of y. Eu vou arrastar ele para cá. Esse cara, na verdade, ele traz dois text fields, ó. Um text field para cá, um text field para lá. No da esquerda, ele coloca página tal, e no da direita ele põe digital. Vamos arrastar para cá, colocar lá em cima, diminuir um pouco o tamanho. E aí diminuir um pouco o tamanho do rodapé aqui. Pronto. Se você olhar a expressão desses text fields, ó, ele está usando a variável ó, page number. Esse page number ele guarda a página atual. Tá? Na verdade, ele é o número da página porque ele está sendo avaliado agora. Depois eu vou explicar mais sobre isso. Então é página 1, aí no outro aparece de 1. Ah, mas é o page number de novo. É, mas esse page number não é para avaliar agora. Esse é para o final do relatório. Então, no final do relatório, ele tem o número de páginas. Se eu fizer um preview agora, tá lá o relatório e lá no final, ó, a data de hoje e a numeração da página. Página 1 de 1. Tá feito esse relatório. Pelo menos o início dele aqui. Tranquilo, ó, o visual dele não é complicado. O outline aqui foi só complicando, né? Ó. Consegue ver o detalhe, o que tem dentro do detalhe. Ó. O que tem dentro do rodapé, tá tudo aqui, ó. E aí você pode, inclusive, mexer por ali se você precisar. O que a gente já fez. Já botamos a data. Tá, vamos... Esse relatório que a gente montou, lembra que ele é um XML. Eu não vou usar esse XML na minha aplicação, no final das contas. Quando eu for usar esse relatório, eu quero pegar esse relatório depois de pronto para ser usado na minha aplicação. Então, o que eu posso fazer aqui é compilar esse relatório. Como é que eu faço para compilar esse relatório? Se você vier nessa interface, ó, tem um botão aqui, ó, com 0, 1, 0, como se fosse em binário aqui. Você pode clicar nele e ele vai compilar o relatório atual. Se não aparecer nenhuma mensagem de erro, é porque deu certo. E aí você vai ver o seguinte, que o relatório binário foi gerado no diretório da minha aplicação, lá no contato simples, com esse nome aqui, ó, relatório SQL direto simples.jasper. Então olha a diferença. O que eu estou editando aqui é o JRXML. É o XML. Quando eu compilo, ele gera esse ponto Jasper. Você tem que imaginar, é como se fosse o relatório pronto para ser usado na aplicação Java. Ele já compilou esse código XML de um jeito que está pronto para receber dados e gerar PDFs. A gente vai fazer isso quando a gente for trabalhar com a nossa aplicação lá na web. Eu não vou usar o XML, vou usar direto o Jasper. Se você quiser, dá para usar o XML. Só que aí você teria que pegar o arquivo XML, compilar ele para depois usar ele dentro da aplicação. Se você já compilar ele aqui, você já pode usar direto na aplicação. Você ganha tempo para não precisar compilar ele dentro do seu programa depois. Tá? Então dá para compilar o relatório, ele vai gerar um ponto Jasper para você. Está lá no meu diretório do meu projeto que eu escolhi na hora que eu criei o relatório. O XML que eu estou editando e ele compilado. A data que apareceu lá embaixo, lá no preview, ó. Mas professor, tá em inglês isso aqui. Eu não quero que saia desse jeito. Aqui tá saindo também em inglês, ó. Page 1 of 1. Não quero isso. Vamos arrumar aqui primeiro que é mais fácil, ó. Se eu editar isso aqui, eu posso trocar esse page por página. Traduz, ó. Página. E no outro você vem e troca esse of por D. Salva.
Preview. Ó, página 1 de 1. E a data? A data é um pouco mais complicado. Porque ele está usando aqui direto um Java Util Date. Lá na prática, eu coloco várias maneiras de você arrumar isso. Por exemplo, eu podia pegar e criar um Simple Date Format com esse formato e pedir para ele formatar o objeto que ele está criando agora. Então, se eu vier aqui na expressão da data e trocar ela por isso aqui, ó, quando eu rodar o relatório, ele vai sair com aquele formato que eu passei, ó, 2 de dezembro de 2020. De repente é assim que você quer que apareça. Tá pronto. Ah, eu não quero isso, eu quero que apareça dia tal de tal mês de tal ano. Uma expressão um pouco mais complicada. Mas eu posso vir aqui e trocar. E aí fazer um preview. Aí vai mostrar, ó, 2 de dezembro de 2020. 2 de 12, na verdade. Ah, professor, mas eu quero que apareça por extenso e em português. Dá para trocar o idioma se você quiser. Então, se eu vier aqui, ó, expressão só vai complicando. Mas é Java isso aqui, moçada. Tá? Tá lá, ó. 2 de dezembro de 2020. O mais maluco disso aqui é que se você quiser vir aqui e trocar esses PTBR por outro idioma, dá, vai funcionar. Por exemplo, vamos catar aqui, vou botar em italiano. Italiano da Itália. IT. IT. E é isso aqui. Eu acho que eu botei alguma coisa errada a mais aqui. Não. Faltou aspas aqui. Pronto. E aqui também. E aí, quando eu olhar o relatório, vai sair italiano. Se você quiser... Ah, o D, acho que eu não deixei fixo, né? É, isso aqui eu não traduzi. Esse D fui eu que coloquei, tá? Um string concatenado no restante. Mas dá pra mudar o idioma, sabe? Você tá querendo um relatório em japonês pra alguma firma japonesa, põe lá que vai sair em japonês isso aqui. Acho que voltou em português. Pronto.